gente está falando de talvez bilhões de anjos, né? Aqui são 200 anjos só. 200 anjos que eram os vigilantes, ou sentinelas. Tá. Eles descem do céu. Achei que era menos até. 200. Quase 300, né? Não, eu achei que era tipo 30, assim. 20, Entendi. Mais minguadinho. Então, eles se apaixonam pelas mulheres e eles fazem um juramento no Monte Hermon, que é um monte muito misterioso que tem lá em Israel. E eles combinam entre eles o seguinte: nós vamos nos rebelar contra Deus fazendo isso. Então, você tá junto? É tipo aquela galera que fala, vamos assaltar um banco, se você for, eu vou e tal. Vamos fazer uma besteira aqui. Então, eles combinaram e fizeram um pacto nesse Monte Hermon. Ali, nós vamos abandonar a nossa função celestial e nós vamos tomar esposas humanas, né? Então, eles foram liderados por o Samiasa, né? E pelo Azazel, que a galera já conhece também. Sim. Tem até personagem da Marvel, né? Tem, o Azazel também tá tá na Bíblia. No Sandman também. Sandman também. E ele tem alguma característica especial, o Azazel? Alguma descrição na Bíblia? Que tipo de demônio é? O que é? Na Bíblia, a Bíblia fala... Não é uma representação do O Azazel na Bíblia é o bode expiatório. É? Porque Moisés fala o seguinte: a gente vai entregar um cordeiro para Deus e a gente vai entregar um bode pro diabo. Por quê? Porque aí não é que fala pro diabo, né? Não. A Bíblia fala assim: esse bode, o sacerdote deve colocar a mão na cabeça dele e colocar todo o pecado do povo nele, a mão na cabeça dele, e falava, todos os pecados estão sobre você agora, e soltava ele no deserto. Para espiar. Para espiar, para ele morrer no deserto. Mas aí, a ideia era que era entregue para o diabo. Ah, é? Como se fosse para Satanás lá. Então, o nome desse bode na Bíblia é Azazel. Cara, não sabia disso. É aquele que assume os pecados todos. Seria o devorador de pecados. O devorador de pecados. Se alimenta dos pecados, né? A Bíblia não vai aprofundar muito. É claro que no ocultismo você vai ter toda uma teologia em cima de Azazel, né? Então, esses 200 anjos caídos liderados por Azazel e Samiasa geraram os gigantes, que são os Nephilim. E eles são seres muito violentos, né? Que na história do Enoque, eles devoram seres humanos e causam caos, né? E os anjos, eles também, esses anjos caídos, passam para os seres humanos vários dos conhecimentos considerados proibidos na Bíblia, né? Conhecimentos de armas, de joias, de feitiçaria, de astrologia e de maquiagem também. Eles ensinaram as mulheres a se maquiar. Você vê que problema, né? E a terra fica cheia de violência, de sangue, né? Os humanos começam a ficar desesperados com esses seres gigantes devorando todo mundo, destruindo tudo. E aí, o arcanjo Miguel, o Gabriel, o Rafael e o Uriel, eles intercedem a Deus, né? Pedindo ajuda. E aí Deus manda Uriel avisar Noé sobre o dilúvio, né? E aí os gigantes, o que acontece? Vem o dilúvio, aí tá na Bíblia, Noé avisa os caras falando, olha, vocês têm que se arrepender, vocês não podem viver dessa forma desregrada, senão Deus vai trazer uma punição. Os caras não acreditam, Noé fica lá 120 anos construída a arca, o pessoal fica zombando dele, porque eles falam, para que você está construindo isso? Ele fala, porque vai chover. Os caras falam, o que é chover? Pô, nunca tinha chovido. Então os gigantes do dilúvio, eles são destruídos, né? Os espíritos deles viram os demônios que atormentam as pessoas. Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? O anjo caído é um ser espiritual que tem um corpo espiritual e que se rebela contra Deus, mas ele, em tese, ele não consegue possuir uma pessoa, porque a pessoa morreria e o anjo também tem o seu próprio corpo. Agora, quando os anjos eles criaram os gigantes têm uma alma ali que é diabólica, né? Tem um espírito diabólico. Quando esses gigantes eles perderam o seu corpo, aí o espírito deles se transformou em espíritos sem corpo, mais ou menos o que a gente vê no Senhor dos Anéis, quando Sauron ele perde o anel, perde o seu corpo físico, ele vira ali o necromante, né? Um espectro, um fantasma que fica sempre tentando achar o anel de volta para poder se reconectar com o corpo físico. Algumas outras teorias que estão bem alinhadas com o livro de Enoque vão dizer um pouco diferente. Aí a gente está indo já para o filme Avatar, né? A gente está saindo de Senhor dos Anéis e indo para o Avatar. A história é a seguinte: os anjos caídos, eles se reuniram no Monte Hermon e eles decidiram se tornar materiais para poder ter relação com as mulheres e sentir o prazer carnal. O que eles fizeram então? Eles pegaram o espermatozoide humano, alteraram esse espermatozoide e inseminaram mulheres com esse espermatozoide
E as mulheres geraram para esses anjos caídos corpos adequados para que esses anjos caídos transferissem a sua alma para dentro desse corpo. Por que eu estou falando que tem a ver com Avatar? No filme Avatar, em vez de ser uma invasão alienígena, dos alienígenas invadindo a Terra, são os seres humanos invadindo um planeta alienígena chamado Pandora. Nesse planeta alienígena chamado Pandora, existem seres alienígenas chamados Na'vi. Curiosamente, Na'vi é a palavra hebraica para profeta. E aí, os seres humanos, eles estão invadindo esse planeta em busca de recursos minerais e tal, e para se misturarem e passarem despercebidos em meio aos alienígenas, os seres humanos pegam DNA alienígena, misturam com DNA humano, e através dessa mistura eles criam corpos híbridos entre alienígenas e humanos, corpos esses que os seres humanos conseguem projetar a sua consciência para esse corpo. E no final do Avatar número 1, eles fazem aquela dança em volta da árvore, que é a árvore da vida, e a consciência do protagonista, que é um ser humano que usa um corpo alienígena, ou melhor dizendo, um corpo híbrido, ele consegue permanentemente ou definitivamente transferir a sua consciência para esse corpo híbrido alienígena. Por que ele consegue fazer isso? Porque o corpo tem parte do seu DNA, parte do DNA Na'vi ou alienígena. E aí, ele dentro desse corpo, ele consegue ter acesso ao mundo físico através desse outro corpo, ele consegue engravidar as alienígenas. Mas para ele engravidar as alienígenas usando um corpo alienígena, ele teve que abrir mão do seu corpo humano e transferir a sua consciência para o corpo híbrido humano-alienígena. O livro de Enoque ele vai nessa linha. Ele também nos leva a entender que os anjos caídos, através de engenharia genética, é claro que na época não falava esse termo, engenharia genética, mas eles fizeram uma alteração no DNA humano de forma que essas mulheres engravidaram e geraram corpos que eram corpos que esses 200 anjos caídos conseguiram transferir para esses corpos gigantes a sua consciência ou a sua alma e ficaram ali aptos a terem relações com as mulheres e sentir os prazeres carnais. Porém, quando vem o dilúvio, Deus estraga essa brincadeira. O que aconteceu? Eles perdem esse corpo gigante, geneticamente modificado, e quando eles perdem esse corpo, eles viram almas penadas, almas sem corpo, ou o equivalente ao necromante no caso do Sauron, né, nas histórias de Tolkien. E aí, esses seres que amavam o prazer carnal e abriram mão de todo o benefício que eles tinham servindo Deus para ter o prazer carnal e para viver as experiências da carne, não só o prazer sexual, mas também beber, fumar e por aí vai, todo tipo de prazer sensorial, carnal dos 5 sentidos, esses seres, quando perdem os corpos, eles ficam ali com síndrome de abstinência desses prazeres. Então, seriam esses espíritos, esses demônios, segundo o livro de Enoque, que incorporam nas pessoas e ficam querendo, ao estarem incorporados, terem relação. Né? Existem muitas histórias de mulheres que incorporam e aí começa a ficar super com a libido aflorada, homens também que incorporam entidades e ficam com a libido aflorada. Então, o livro de Enoque, ele leva as pessoas a ter esse tipo de interpretação, né? Então, o que acontece com esses anjos que não preservaram, que abandonaram a sua morada, né? O apóstolo Pedro, ele faz uma citação muito parecida com o livro de Enoque quando ele diz isso. Ele fala, para os anjos que não preservaram a sua morada, Deus os guardou em cadeias eternas até o dia do juízo. Então, no livro de Enoque vai falar isso, né? No dilúvio, os gigantes são destruídos, os seus espíritos viram espíritos, almas penadas, que ficam atormentando a humanidade, só que sem a matéria, e esses anjos rebeldes, porque aqui a gente está dividindo os anjos que caíram dos espíritos dos gigantes que morreram. Com relação ao espírito dos gigantes, viraram os demônios que ficam atormentando a humanidade, e os anjos rebeldes foram presos em abismos de fogo até o juízo final. E aí, o que é curioso e é estranho no livro de Enoque, talvez seja isso também um dos pontos que fez o livro ser rejeitado, é que Enoque intercede a Deus, pedindo para Deus perdoar os vigilantes. Só que aí Deus nega esse perdão. E aí Enoque, também nesse primeiro livro, ele faz 2 viagens celestiais e ele chega a ver o paraíso, ele vê os lugares de punição, ele vê o trono de Deus, ele vê o destino das almas humanas, né? Isso é o resumo do primeiro livro, que é a parte mais importante, que compreende aí 35 capítulos, né? Agora, no livro seguinte, que é o livro das parábolas, né, ele já vai fazer mais visões sobre o juízo final.
Nesse livro aparece o Filho do Homem, que é uma figura celestial, pré-existente, chamada também de eleito ou justo, que seria uma pré-figuração de Cristo ali no Antigo Testamento. Partindo da ideia que Enoque, se fosse colocado cronologicamente na Bíblia, teria que ser colocado no capítulo 5 de Gênesis, portanto, Antigo Testamento. E esse ser, ele se senta no trono de Deus e julga os reis e julga os opressores, né? Os justos recebem salvação e paz eterna, e os ímpios, especialmente os ricos e exploradores, são condenados, né? Então existem muitas pessoas que falam que esse conceito inspira o Novo Testamento, né? Porque Jesus também é chamado de Filho do Homem. Então, alguns analistas vão dizer que o livro de Enoque ele está muito sintonizado com o que Jesus veio fazer também, já que o próprio livro de Enoque cita essa figura do Filho do Homem, que, como eu falei, essa figura celestial pré-existente, chamada também de eleito e justo, que vai salvar a humanidade. Depois a gente tem o livro astronômico, né, que é quando Uriel ensina Enoque sobre o movimento dos astros e defende ali a ideia de um calendário solar de 364 dias, né, diferente do calendário lunar, que era usado no tempo, e mostra ali que o cosmos ele tem uma ordem perfeita criada por Deus. Então, é um assunto bem de astronomia, assim, né, ou quase astrologia, né? Então, vai falar de estações, vai falar de ventos, portais celestiais, e vai falar também sobre as leis da natureza, mostrando que isso tudo ali seria expressão da perfeição divina. E aí tem o livro dos sonhos, né? O livro dos sonhos, aí Enoque vai ter vários sonhos, né? Primeiro ele tem uma visão do dilúvio, né? Ele enxerga o dilúvio acontecendo. A gente não pode esquecer que Enoque é avô de Noé, então faltava um bom tempo para isso acontecer. Lembrando que essa galera vivia pra caramba, né? Então, no segundo sonho, é o apocalipse dos animais, né? É a história da Bíblia através de alegorias, né? Por exemplo, Adão e Eva são representados através de touros brancos, né? O povo de Deus ali, os judeus, são representados por ovelhas, e os opressores, né, que representariam os egípcios, são colocados ali na forma de lobos, né, de leões e de águias, né? Então termina com um novo templo sendo criado, um reino de paz, harmonia e esperança entre todos esses animais, ou seja, os animais representando os diversos aspectos ali dos seres humanos, né? Então, isso seria ali também uma representação de uma verdadeira esperança messiânica, seria algo muito parecido com aquilo que a Bíblia fala depois do Apocalipse, como a era do milênio, em que Jesus vai reinar na Terra, todo mundo vai viver muito, né? Um homem de 100 anos vai ser jovem, o leão vai pastar junto com o cordeiro, né? E por aí vai ter uma comunhão entre todos os seres, né? Lembra muito essa ideia do milênio. E aí tem a Epístola de Enoque, né? A Epístola de Enoque, ele traz ali conselhos práticos, né, aos filhos e aos justos, e ele ensina, vivam em retidão, ajudem os pobres, né, evitem o pecado. Ele faz uma crítica dura aos ricos, principalmente aos ricos opressores. Talvez isso tenha incomodado muito também os ricos que estavam ali, né, seguindo as coisas do cristianismo. E ele fala também do chamado Apocalipse das 10 semanas, que é a história sendo dividida em 10 períodos, até o juízo e a nova criação. Então, seria a história da humanidade dividida em 10 partes, né? Isso ele chama de Apocalipse das 10 semanas. Ele faz uma promessa de luz eterna para os justos, né? E para todos aqueles que estão sofrendo no mundo. E tem vários apêndices ali sobre o nascimento milagroso de Noé, né? Ele vai contar uma história do nascimento de Noé, como se fosse uma história meio sobrenatural, assim, né? Meio como se fosse um cara que foi projetado por Deus para fazer esse tipo de missão. Então, nessa ideia, né, do nascimento especial de Noé, a gente lembra que não foi só Jesus que